Olha, a Boa Safra Sementes, uma das empresas do agro que é listada na Bolsa Brasileira, pretende fazer novas aquisições ainda neste ano. Entre as oportunidades estariam as unidades sementeiras que foram construídas por produtores rurais. E eu estou muito bem acompanhada aqui hoje, a editora executiva do AgriFeed, Alessandra Mello, que está aqui comigo junto para poder a gente falar um pouco mais aqui no estúdio sobre os detalhes dessa nova estratégia, então, da companhia. A Alessandra que conversou, inclusive, com o CEO da Boa Safra, lá no AgriLíderes. AgriLíderes, olha isso. Que é o nosso videocast aí para receber os CEOs do agronegócio. E é super bacana esses papos em que a gente consegue trazer, né, para o investidor uma conversa diretamente com o CEO das empresas, principalmente para poder trazer um pouco do que vem pela frente de cenário. Ninguém melhor do que o CEO da empresa, e não é todo dia que você consegue conversar com o CEO de uma companhia, ainda mais aquelas que você, né, investe. Então, Alessandra, conta mais pra gente que estratégias são essas, o que o Boa Safra está pretendendo fazer. Bom, bom dia, obrigada. Bom dia. Bom estar aqui com você, né, no estúdio, presencialmente. Às vezes a gente fala aí de Dá forma mais um calor humano, virtual, né? Exatamente. É muito bom, eu também gosto. Seja bem-vinda sempre. Imagina, obrigada. A gente vai falar então da estratégia dessa empresa que vem tendo um bom resultado na Bolsa, né? O agro é um setor que ainda vai aos pouquinhos no mercado de capitais, na presença aí na B3, mas a Boa Safra é um dos casos bem-sucedidos, né? Tem os seus percalços, que a gente viu o agro no ano passado com resultados não tão positivos assim, mas ela vem indo bem. Primeiro, eu queria dar assim, uma dica para quem quiser acompanhar o AgriLíderes, né, que está lá no site do agrifeed.com.br. Uma parte do que a gente mostra lá é a história da empresa, que é muito curiosa. O Marino Copo, com 16 anos, prometeu para o pai, eles tinham lá uma revenda de insumos, de que ele levaria a empresa deles para a Bolsa. E aí, 20 anos depois, realmente conseguiu, né? Fizeram um IPO em 2021 e os resultados foram bem impressionantes. Só para a gente ter uma ideia, 500 milhões era o faturamento da Boa Safra, um pouco antes do IPO em 2021. E depois, em 2023, a receita da empresa já chegava a 2 bilhões de reais. Por isso que o Marino Copo costuma repetir que a empresa quadruplicou de tamanho em apenas 3 anos, né? E por que desse crescimento? Muito investimento aí na ponta, né? Uma estratégia mais agressiva de vendas que foi feita por eles. E também aquisições. A Boa Safra foi comprando muitas empresas ao longo do tempo. Comprou uma empresa de sementes de milho, comprou a da soja, de sementes de soja. Vem fazendo isso. Uma vez o Marino me disse que a estratégia era uma aquisição por ano, um M&A por ano, né? E mesmo com toda a dificuldade, aí, preço mais baixo de commodity, né, juro alto, tudo mais, eles vinham se mantendo. Aí no AgriLíderes a gente recebeu então, dessa vez, o Marino Copo para saber um pouco mais dessa estratégia de crescimento a partir de agora, né? E a empresa fez um follow-on, captou 300 milhões de reais no ano passado. A gente queria saber o que eles vão fazer com esse dinheiro, né, o que já vem fazendo, o que vem pela frente, quais são os próximos passos. Vamos então acompanhar o que ele disse. A gente investiu muito no crescimento, tá? Então investimos em duas novas plantas, 3 novos CDs, inclusive esse projeto nosso de crescer 40% este ano, né, em relação ao ano anterior, foi com os investimentos do ano passado. A gente adquiriu essa companhia, uma companhia de forrageiras, como eu falei, né, plantas de cobertura. E o que a gente tem visto de crescimento para frente? Eu vejo que a gente continua com a nossa estratégia orgânica de crescer, tá? De estar arrendando plantas que foram construídas aí durante o ano de 2021, 2022, aí, que foi um ano de margens muito altas no agronegócio. Mas também a gente quer continuar com os M&As, principalmente em outras culturas de sementes. A gente é um especialista em soja, mas a gente tem entrado no milho, sorgo, adquiriu uma empresa de forrageiras, adquiriu uma empresa de milho. Então a gente tem olhado outras culturas, tá? Para M&As, aquisições, e também para adquirir empresas, às vezes, do próprio setor nosso, mas que tem outros acessos, como foi o caso da soja. A gente adquiriu uma participação. Então vai ter mais aquisição em 25? Acredito que sim. Bom, tem um ponto aí que não sei se fica muito claro, que ele fala muito rapidamente, de comprar outras unidades de produtores, né, de outras empresas. O que acontece?
Lá em 2022, por aí, os preços estavam lá em cima das commodities agrícolas, os produtores estavam aí faturando adoidado e investiram muito, compraram máquinas, compraram terras e muitos investiram em ter a sua própria unidade de sementes, fazer uma unidade beneficiadora de sementes, que é algo muito complexo, é caro, na propriedade. Só que aí veio os preços baixos, veio o crédito restrito, muitos em recuperação judicial, inclusive é um tema que a gente tem falado aqui na CNN Money, né, no nosso espaço aqui do AgFeed, e alguns estão tendo que se desfazer dessas terras ou se desfazer dessas unidades, desses investimentos que fizeram. Então, o que o Marino Colpo quis dizer é que eles estão de olho também nessas oportunidades, que de repente eles podem comprar unidades sementeiras de produtores que não querem mais seguir nesse negócio. Uma das possibilidades aí nas aquisições. Aí, Débora, um outro tema que a gente falou com ele é sobre a agricultura regenerativa. Não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Que essa tendência na agricultura de ter práticas mais sustentáveis, usar biológicos. E a tendência, né? Exatamente. E a Boa Safra está de olho nesse filão aí também, né? Que é uma maior demanda por sementes de forrageiras, são cultivos de cobertura que são feitos para melhorar a saúde do solo. Inclusive, a Boa Safra fez uma aquisição nesse sentido. Ela comprou 30% de uma empresa. A empresa se chama SJ... Enfim, é a SBS Green Seeds, eu tinha que lembrar o nome da empresa, 30% dessa empresa, que é de forrageiras, para se posicionar nesse mercado, para vender também mais sementes desse tipo, não só de soja e de milho. E ele comentou um pouquinho dessa estratégia também, a gente vai acompanhar. Agora, no início desse ano, em 25, a gente adquiriu uma empresa de forrageiras, tá? Então, são plantas de cobertura. Hoje, você tem um manejo, são formas de manejo, e tem crescido muito a adoção desse manejo, mas é formas de você plantar outras culturas, tá? E aí é um mix de coberturas para que você diminua as doenças do solo. Porque, querendo ou não, quando você está muito como monocultura ou duas culturas, você vai substituindo soja, milho, você acaba multiplicando alguns patógenos no solo, e aí você tem que utilizar mais defensivos para corrigir. Então, você entrou com essa técnica agrícola, que é de utilização das plantas de cobertura, variados, um mix de plantas, e aí você além de você resolver o problema no solo, quando você vai num cálculo de carbono, você tem um resultado muito positivo, porque você mantém o solo muito mais verde. Então, em tese, a gente acredita que a agricultura do futuro vai ser você plantar soja, milho e forrageiras, tá? Futuro mesmo, né? Tá aí a explicação, né? Você comentava comigo, 40% é muita coisa, né? De crescimento para esse ano que eles estão prevendo. E, inclusive, eu questionei, mas a área plantada não está crescendo tudo isso mais no Brasil, né? Ela crescia muito, porque você está vendendo semente, uma das formas de você vender mais semente é para aquele produtor que está ampliando a sua área cultivada. Essa área cultivada no Brasil, ela está sendo maior, mas não num ritmo tão intenso quanto ocorria lá quando os preços das commodities estavam mais altos. Então, a gente perguntou para ele, qual é a estratégia, como que vai chegar nos 40%? Vamos ver o que ele respondeu também. A gente tem aumentado a base de clientes, tem aumentado o número de lojas que oferecem a nossa semente, que a gente vende para revendas, as revendas vendem para os produtores, e talvez resolver problemas dessas lojas. Então, um dos grandes problemas é a logística. Como entregar essa semente, como ela chegar resfriada, ou como você tratar essa semente, seja com os defensivos tradicionais ou com os biológicos, ali na pré-entrega para o produtor, como você fazer com que a semente não fique por muito tempo fora da câmara fria e aí acabe perdendo qualidade. Então, a gente tem trabalhado muito em resolver esses gargalos, varejar mais, abrir mais revendas. Então, a gente bateu 697 pontos de venda no ano passado. Esse ano a gente quer passar de 900 pontos de venda. Eu acho que essa é a ideia, de levar mais qualidade para a ponta, e talvez mais facilidade de acesso e dessa forma conseguir crescer num mercado que vai crescer mais devagar, tá? A área plantada, de fato, está desacelerando. A área plantada estava crescendo em torno de 3, 4% e pelas últimas projeções aí deve crescer 1,5%, 2%. É bom fazer ressalva que a área não cresce tanto, mas a produtividade cresce muito e por isso o Brasil está colhendo uma safra recorde.
E é por isso que os resultados do agro tendem a continuar aí muito positivos. Então, só queria fazer esse comentário para encerrar aqui a minha participação com você, que é assim, para o investidor que está de olho aí no agronegócio, que fica com medo, será que o agro agora, né? O sentimento que a gente tem visto por parte das empresas, dos produtores rurais, a gente percorre muitas regiões produtoras, é de que o pior já passou. Afinal, a colheita foi boa esse ano. O problema é que no ano passado tinha preço baixo, mas tinha também quebra de safra por problema climático. Dessa vez, não. Então, as empresas têm relatado, inclusive algumas empresas têm me dito, que as vendas de insumos já para a próxima safra, 25, 26, elas estão mais adiantadas do que estavam nos anos anteriores. Quer dizer, o produtor já está adiantando, está comprando seus insumos e há, sim, um sentimento um pouco mais positivo aí em relação ao agronegócio. Pode ficar tranquilo, pelo menos. Não é que esteja uma maravilha, como já teve aí anos atrás, mas as coisas estão se recuperando. Inclusive, o papel da Boa Safra está subindo aqui. Soja 3 sobe 0,17% agora. Deu uma baita esticada aqui nos últimos dias. Está com a tendência de alta aqui sendo estabilizada. Muito bom. Obrigada, minha querida. Imagina. Um ótimo termômetro, aliás, né? Você trazer essa percepção direto do campo, inclusive, de como que os produtores estão vendo, né, o cenário nesse momento, muito importante. Seja sempre bem-vinda por aqui. Espero mais vezes você aqui no estúdio com a gente. Obrigada, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.